Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder Molina, eu sou professor de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, o IAG-USP. Eu tenho o privilégio de ser um dos primeiros geofísicos formados no Brasil, sou da primeira turma, que começou em 84 no próprio IAG-USP, né, na graduação. E eu vou falar com vocês um pouco sobre a carreira de geofísico, sobre a profissão, sobre as áreas de atuação, né? Tentar dar uma pequena passada sobre esses tópicos aí. Então a primeira coisa, o que é geofísica, né? Não é uma coisa muito trivial, às vezes quando você fala, no meu tempo já era assim, né? E hoje em dia ainda continua, infelizmente, né? A gente precisa divulgar melhor essa área. Quando perguntava o que é eu falava, eu faço geofísica. O cara falava, geo o quê? Né? Então ficou o jargão do geo o quê? Por um monte de tempo. Você, geologia mais física, geografia com física. E o pessoal tenta chutar alguma coisa, né? Mas nem todo mundo sabe que a geofísica é uma ciência que é multidisciplinar e que visa caracterizar a estrutura, a origem, a evolução da Terra, né? Por meio de métodos físicos. Então o geofísico tenta enxergar o que não dá para a gente ver com os olhos, o que não dá para perfurar eventualmente, ou se dá para perfurar, pelo menos ele tenta enxergar antes de perfurar para saber onde é o melhor lugar para perfurar, para coletar alguma coisa. Então ele tenta com esses métodos físicos investigar o interior da Terra, seja ao nível mais superficial para procurar água, procurar um minério, petróleo, contaminação de um lençol aquífero ou alguma coisa assim, ou seja, para estudar a Terra como um todo, desde a superfície até o núcleo do planeta, quer dizer, mais de 6.000 quilômetros de profundidade, né? Então o geofísico tenta usar um método físico que mapeia uma propriedade física do planeta, faz o desenho do experimento, coleta os dados, processa os dados, analisa e tenta interpretar aqueles dados em função do conhecimento geológico que ele tem da situação. E aí ele tenta propor um modelo que explique aquilo, ou que preveja alguma coisa, ou que mapeie uma distribuição de propriedade física que vai estar associado com alguma estrutura, com algum tipo de mineral, algum tipo de rocha, algum tipo de contaminação, eventualmente, né? Então a área de estudo do geofísico é a Terra, assim como a do geólogo, né? Só que as ferramentas que os dois usam são diferentes, né? O geólogo usa mais a informação que ele consegue extrair das rochas, das observações que ele tem, e o geofísico normalmente se baseia mais em métodos físicos que ele aplica para enxergar coisas que são difíceis de visualizar, são difíceis de obter por maneira direta, né? Então, em que áreas o geofísico pode atuar, né? Ele pode atuar na procura de minerais, na procura de hidrocarbonetos, na procura de água, né? Na delimitação de fraturas, para uma obra de engenharia, por exemplo, para saber como é que é o tipo de terreno, que tipo de estrutura você tem lá embaixo, se permite ou não você construir uma grande obra, uma barragem, um açude, alguma coisa assim, né? Um condomínio de prédios. Então, o geofísico tenta usar as ferramentas que estão disponíveis, qualquer método físico em princípio serviria, e tenta a partir das medidas e da modelagem, da análise e processamento de dados, chegar num resultado que possa auxiliar um engenheiro, um geólogo, alguém que está procurando, um engenheiro ambiental, alguém que está procurando algum tipo de estrutura ou algum tipo de assinatura para aquela região, que está buscando alguma informação sobre o interior da Terra. As principais áreas que a gente tem na geofísica normalmente são a sismologia sísmica, que estudam a Terra a partir das ondas elásticas que se propagam nela quando acontece um terremoto, ou uma explosão, ou uma vibração induzida, né? A gravimetria, que tenta mapear a distribuição de densidade na Terra a partir de medidas de elementos do campo da gravidade. A magnetometria, que tenta mapear as estruturas, as rochas, os minerais a partir das observações associadas ao campo magnético terrestre. O paleomagnetismo,
que estuda a terra, as rochas, o mecanismo de formação, de evolução das estruturas a partir do campo magnético que está presente, gravado em alguns tipos de rochas. A gente tem também métodos elétricos e eletromagnéticos que mapeiam propriedades elétricas, propriedades eletromagnéticas das rochas e das estruturas a partir de medidas ou do campo elétrico, ou do campo eletromagnético, ou de alguma variação deles, né? Um método que é bem famoso também, que faz parte dessa categoria, é o GPR, o Radar de Penetração no Solo, que permite mapear com muita eficiência e com muita rapidez estruturas que estejam a uma profundidade não muito elevada, alguns metros de profundidade, e a aquisição dos dados é relativamente rápida, às vezes que você tenha o equipamento e conheça o método e saiba utilizá-lo. A aquisição, o processamento dos dados é relativamente rápido e oferece resultados bem robustos, né? Então o GPR também é uma prática, um método que é bastante utilizado, né? E existem vários outros. Quer dizer, em princípio, qualquer método físico que esteja associado com uma propriedade física da Terra pode ser usado pela geofísica para investigar algum tipo de estrutura, né? E o geofísico tenta fazer isso, né? Então, para a sociedade, como o geofísico poderia colaborar? Bom, se a gente quer fazer um bom gerenciamento de recursos minerais, de recursos naturais, hídricos, a gente precisa conhecer as estruturas, a gente precisa saber quanto eu tenho de água, como que está aquela estrutura que armazena aquela água, se existe contaminação dessa estrutura, né? Tudo isso o geofísico pode contribuir bastante para isso, né? Uma obra qualquer de engenharia civil, também o geofísico é fundamental, para uma barragem, para uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, um açude, qualquer coisa dessas, um metrô, né? Qualquer coisa dessas vai ter um uso bastante intensivo de métodos geofísicos, né? O geofísico pode atuar até em áreas bem interessantes que talvez não sejam muito convencionais. Por exemplo, o pessoal já está pensando em minerar asteroides, né? Em algum momento vão ter que buscar isso. Como é que você vai saber se um asteroide tem algum tipo de minério que te interessa, como é que é a estrutura dele, se aquilo fica muito profundo ou não, com o método geofísico, né? Outros planetas já estão sendo investigados pela geofísica, né? Marte já tem um mapeamento muito grande com geofísica, a Lua já tem um mapeamento muito grande com métodos geofísicos, com campo de gravidade, com sismologia, com informações do campo magnético, informações radiométricas, né? Recentemente até os Estados Unidos estão estudando criar uma legislação para garantir algumas áreas da Lua para exploração da Lua, né? Parece ficção científica, mas já está acontecendo. Então, o geofísico tem um papel importante até nesse tipo de coisa que parece ficção científica, parece coisa de outro mundo, né? E como que eu me torno geofísico? Como é que eu posso obter mais informações? Bom, a gente tem 8 universidades no país que oferecem graduação em geofísica, né? 7 delas são federais, uma é estadual, que é a Universidade de São Paulo, e a gente tem um curso de habilitação em geofísica dentro do curso de física na PUC do Rio Grande do Sul, né? Essa é uma universidade particular. E todas elas oferecem um curso bastante sólido, cada um deles tem uma certa natureza, tem uma certa vocação, é voltado mais especificamente para uma certa área, mas todos eles oferecem uma formação bem sólida para os estudantes. Então, se você gosta de investigar a Terra, se você não tem medo de matemática, de física, de computação, que são disciplinas que você vai aprender e vai ter que usar bastante durante o curso, e se você gosta de aventuras e de um dia nunca igual ao outro, de repente geofísica é uma área boa para você. Seria bom você se informar, né? A gente tem bastante material de informação nas redes sociais ou nos sites das universidades. Inclusive, recentemente eu elaborei um certo material para divulgação de geofísica que está disponível no link que vai ser passado para vocês, ou na descrição desse vídeo, ou no endereço que vai ser colocado aqui abaixo, em algum lugar, pela pós-produção aí, né? Então, assim, geofísica é uma área que eu acho muito interessante.
Eu me apaixonei pela área desde a primeira vez que eu me deparei com ela. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar da área e vai ser uma boa carreira se você tem essa habilidade, se você tem esse tipo de interesse por investigar a Terra e eventualmente outros corpos até do Sistema Solar, utilizando métodos físicos. Então, fica aí a dica, legal? Até mais!